Então, vamos iniciar aí com o nosso Clube do Livro. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8. Aliás, a parte 3 compõe 3 capítulos, tá? E a gente vai falar sobre o capítulo 8 hoje. E essa parte 3 diz: o encontro com a outra pessoa, quando a história se repete, né? E o capítulo 8 vai falar sobre a escolha amorosa, tá? E aí, logo no início, o livro traz essa frase aí. Não somos totalmente livres para escolher qualquer pessoa para nos relacionarmos ou constituirmos uma família. Nós temos uma bagagem da construção do nosso mundo interno, tá? E aí ela começa, né, o livro, dizendo como que se dá a formação das escolhas amorosas. Nossos esquemas mentais de como amar e ser amados são construídos a partir das experiências da nossa história, com os cuidadores e com outras figuras representativas em nosso desenvolvimento. Vamos falar sobre como esses esquemas são utilizados como uma forma de coerência cognitiva e manutenção de padrões esquemáticos. Nossas escolhas amorosas são tendenciosas e seguem os nossos esquemas mentais. Não somos totalmente livres para escolher qualquer pessoa, para nos relacionarmos ou constituirmos uma família. Podemos comparar a escolha amorosa com uma escolha de sabão em pó no supermercado. Você tende a comprar uma marca conhecida ou desconhecida? Isso acontece porque as pessoas costumam comprar o que aprenderam, que é um sabão em pó, e com o qual estão familiarizadas. Nas escolhas amorosas, é possível perceber uma busca por aquilo que já nos é conhecido a partir do que podemos chamar de química esquemática. Essa química ocorre mediante a ativação dos nossos esquemas mentais e das memórias emocionais dolorosas que foram construídos em nossa história de vida, o que resultará na repetição de padrões familiares que muitas vezes perpetuam situações angustiantes. Também é visto popularmente como dedo podre. Tendemos, quando adultos, a reproduzir aquilo que já aprendemos em eventos traumáticos da nossa infância. Padrões destrutivos e traumáticos continuam, perdão, padrões destrutivos e traumáticos continuem a se repetir, tais como as experiências de negligência, desvalorização, repetição, violências, abandono, abuso, entre outras. Muitos padrões disfuncionais foram interpretados como o que era o correto e, consequentemente, contribuíram para a maneira que aprendemos a amar e a escolher parcerias amorosas. Bem, eu vou ler agora o que, o que são as combinações dos esquemas, tá? Vamos lá, eu vou ler aqui pelo computador. Se ficar alguma dúvida, pode dar um oi aqui que eu paro, tá bom? Vamos lá, ó. Veja, deixa eu ler essa parte que começa dizendo antes sobre o que são padrões de esquemas que se atraem, tá? Vamos pegar duas pessoas que têm padrões de esquemas. Aí fala assim, ó. Vamos usar alguns exemplos para você entender melhor como a atração pela manutenção esquemática nos direciona para escolhas amorosas que reproduzem os padrões da nossa história. Nesse exemplo, você vai perceber também algumas combinações comuns de padrões de esquemas que se atraem. Vamos lá. Aliás, no esquema de defectividade, vergonha, com o esquema de grandiosidade. Tá? Ó, duas pessoas se encontrando. Um com esquema de defectividade e vergonha, e outro com esquema de grandiosidade. Vamos lá, ó. Eu vou ler. Encontramos a sensação de desvalor nas pessoas que têm um esquema de defectividade e vergonha.
pois provavelmente na sua história elas viveram a sensação de rejeição familiar ou social. O esquema de defectividade e vergonha tende a gerar atração por parceiros críticos e que apresentam um senso de superioridade aos outros. Na combinação de defectividade e vergonha mais grandiosidade, há a reprodução das sensações infantis de rejeição e desvalorização, como se as pessoas não fossem merecedoras de amor por serem quem são. A busca por parceiros que têm esquema de grandiosidade muitas vezes reflete uma busca desesperada por valor, mas que acaba virando uma armadilha para a reprodução da sensação de rejeição e menos-valia. Vale lembrar de João, do capítulo 2. João percebe-se defeituoso, inadequado e sem atrativos, com o esquema de defectividade e vergonha. Mas quando o desenvolto e confiante Lauro mostra algum interesse por ele, a sensação de desvalorização em João é instantânea, algo que ele quase não conhece. Entretanto, o valor de João passa a estar condicionado à aprovação de Lauro, e Lauro passa a ser muito crítico e exigente com João, já que se sente superior e especial, um esquema de grandiosidade. A arrogância de Lauro e a sensação de desvalor de João se retroalimentam na dinâmica da relação, resultando na manutenção das sensações esquemáticas já vivenciadas no passado. Tá? Então, essa daí, ó, é a primeira atração de esquemas. Agora a gente vai para a segunda atração. A segunda atração são pessoas que têm esquemas iguais. Desconfiança e abuso, encontrando uma pessoa que tem também desconfiança e abuso. Quer ver? Para ficar mais didático, eu vou ler o que é um esquema de desconfiança e abuso. Esquema de desconfiança e abuso diz assim, ó, crenças de que as pessoas lhe farão algum mal ou lhe causarão algum dano de forma intencional, tá? E deixa eu falar do esquema anterior, ó. Defectividade e vergonha. Pessoa que tem esquema de defectividade e vergonha, ela tem a crença, ó, são crenças profundas sobre ser falho, defeituoso, indesejado, inferior e indigno de ser amado. Já a pessoa que tem o esquema de grandiosidade, é chamada de esquema de arrogo e grandiosidade. Diz assim, ó, crenças de que é melhor que os demais e que merece cuidados especiais, tá? Então, vamos lá, ó. Vou ler agora sobre a combinação dos esquemas de desconfiança e abuso. As pessoas com experiências familiares e sociais de abuso psicológico, físico e ou sexual costumam reproduzir as experiências do abuso nas relações amorosas adultas. É bastante comum que duas pessoas com esquema de desconfiança e abuso se atraiam. Nessa dinâmica, os conflitos podem ser carregados de desconfiança, estratégias agressivas e instabilidades, o que fortalece a crença de que as relações são perigosas e abusivas. Vamos ver um exemplo? Ana vivenciou, durante a infância e adolescência, muita insegurança e medo por presenciar brigas violentas entre os pais. E ela sempre se preocupava quanto à segurança deles. Ela sofria punições severas, tanto do pai quanto da mãe, o que a deixava sempre tensa em seu próprio lar. Lúcia também cresceu em um ambiente familiar hostil, com muitas humilhações e críticas. Além disso, ela sofreu bullying na escola por anos. Ana e Lúcia compartilham de sensações de insegurança e desconfiança quando se trata de relações íntimas. E desde que se conheceram, a insegurança, o medo e a raiva, uma pela outra, estão presentes no dia a dia do casal. Comportamentos agressivos, xingamentos e a busca pelo controle também fazem parte da vivência conjugal, seguindo as vivências abusivas que tiveram na sua história, tá? Então, ó, retomando o que eu falei até, né, em outros capítulos, outros encontros. Como a pessoa recebeu amor, afeto na infância, vai refletir na maneira como ela lida com o relacionamento amoroso na vida adulta. É como se formasse um padrão, tá? É como se fosse uma regra na cabeça dela de como se relacionar.
Por isso que em muitos relacionamentos amorosos trazem conflitos, né? Porque são pessoas que têm diferentes criações que se encontram, né? E aí o que a gente sempre recomenda é ter comunicação, né? Ter conversa para chegar num, num, num local de mais significado, de mais respostas, né? De menos sofrimento, de menos angústia, tá? Então vamos lá, ó. Para o terceiro casal, vamos dizer assim, ó. Terceiro casal que ambos têm esquema de quê? Um tem de grandiosidade e outro tem de subjugação. Como de grandiosidade eu já li, o que é o esquema, eu vou ler de subjugação, ó. O que é o esquema de subjugação? Diz assim, ó. Preocupação excessiva em agradar e tentar fazer tudo pelos outros, para não se sentir abandonada, perder o controle ou sofrer alguma consequência ruim, tá? Vamos lá, o que fala desse casal? As pessoas com esquema de grandiosidade tiveram um ambiente familiar excessivamente permissivo e com o foco exagerado nas próprias necessidades, não conseguindo assim desenvolver a capacidade de empatia e altruísmo. A tendência de atração por relações que reforce as sensações de superioridade e merecimento faz com que as pessoas com esquema de grandiosidade busquem pessoas que façam tudo por elas e coloquem sempre as suas necessidades em primeiro lugar. Para a manutenção esquemática, a escolha por parceiros com esquema de subjugação é fortemente atrativa, pois estes costumam ser totalmente direcionados à satisfação dos outros. A passividade da pessoa com esquema de subjugação é fortalecida pela postura dominante do parceiro com esquema de grandiosidade. Como exemplo, podemos pensar em Luiz. Ele acreditava merecer tratamento especial e procura alguém que possa satisfazer todas as suas vontades e exaltar a sua importância e valor. Ao contrário de Tarso, que acha que suas vontades devem ficar sempre em segundo plano, o que dizer e que dizer não para as outras pessoas pode gerar conflito e rejeição. O encaixe das experiências, os dois acabam por manter os seus esquemas e os padrões familiares. Luiz continua a ter dificuldades de limites e empatia, enquanto Tarso continua a não ser validado e respeitado quanto às suas necessidades, seus direitos e suas opiniões. Tá? Bem, vamos para o próximo casal. Próximo casal diz sobre um tem esquema de privação emocional e o outro tem esquema de inibição emocional. O que seria privação emocional? Aqui, ó. Crenças de que não terá apoio emocional adequado das pessoas. Sensação de desamparo e de falta de compreensão, tá? E o esquema de inibição emocional diz bloqueio intenso das próprias emoções, comportamentos e comunicação com os demais, tá? Vamos lá. Quando há o esquema de privação emocional, é porque a pessoa teve experiências de solidão, desamparo, distanciamento, frieza emocional e ou negligência, que pode ser física ou emocional, na sua história. Em geral, essas experiências acontecem desde muito cedo e já são, muitas vezes, transgeracionais, ou seja, vai passando de geração para geração, tá? O esquema de privação emocional, com experiências negativas sobre o atendimento de suas necessidades emocionais nos relacionamentos. Sendo assim, a atração acontece por pessoas que reproduzem uma experiência de frieza emocional. Você vê? Então, tende a escolher pessoas que são frias emocionalmente. Ao se relacionar com pessoas com esquema de inibição emocional, ou seja, com aquelas que apresentaram na sua história, que demonstrar emoções é errado ou vergonhoso. As pessoas com esquema de privação emocional revivem a sensação de distanciamento afetivo. Por exemplo, Vicente tem muita dificuldade para se entregar a uma relação, pois acredita que nunca terá alguém com quem poderá contar verdadeiramente.
Ao se relacionar com Aline, seu esquema é mantido, já que a namorada apresenta muita dificuldade de expressar qualquer tipo de emoção, sentimento ou empatia. A dificuldade de Vicente em buscar o atendimento de suas necessidades combina a um jeito inibido, racional e pouco espontâneo de Aline. Faz com que eles mantenham uma relação desconectada e distante, repetindo os padrões de suas histórias. Desafiador, né? Bem, vamos para o próximo casal. O próximo casal tem o mesmo esquema. Esquema de abandono. O que seria o esquema de abandono? Ele diz assim, ó. Crenças de que perderá pessoas que você ama, que será abandonado e que será terrível ficar só, tá? Então, vamos lá. O esquema de abandono é formado na experiência com cuidadores instáveis. Isso pode acontecer por instabilidade emocional, que no caso seriam doenças psiquiátricas como depressão, bipolaridade, dependência química e outras. Ou instabilidade física, que no caso seria a morte ou uma doença. Ou instabilidade ambiental, que seria crise conjugal, crise financeira, ausência dos pais por trabalharem muito, entre outros. Sendo assim, o esquema de abandono de uma pessoa pode aprisioná-la na instabilidade da figura de apego, levando-a a escolher um parceiro que também tenha em sua história a experiência de instabilidade e abandono. Para ilustrar essa díade, vamos falar de Luana. Ela tinha 2 anos quando a irmã mais nova nasceu, e a mãe foi diagnosticada com depressão pós-parto. Na época, Luana foi para a pré-escola e não conseguiu se adaptar, pois sofreu um quadro de ansiedade de separação. Aos 5 anos, os pais se separaram de forma definitiva, depois de anos de idas e vindas. A mãe sofreu imensamente a ausência do pai por muito tempo, tendo episódios depressivos recorrentes. Em uma de suas viagens, Luana conheceu Pedro, que costumava morar em alguns meses em cidades diferentes, sem um lar fixo. A química entre os dois foi intensa, e Luana logo se apaixonou. Já Pedro, que também estava envolvido com Luana, tinha a estratégia de abandonar antes de ser abandonado, e logo organizou a sua próxima moradia bem longe de Luana. Pedro perdeu os pais muito cedo, o que, o que o fez lidar com seu esquema de abandono, evitando qualquer vínculo mais seguro, pois a pessoa poderia abandoná-lo ou morrer, e todo o sofrimento poderia acontecer novamente. Você vê? Repetição de padrões. Bem, vamos lá. Agora a gente vai para o próximo esquema que fala sobre o casal que tem um tem dependência e incompetência e o outro tem padrões inflexíveis. Ó, vamos ver o que é o dependência e incompetência. Crenças de que é dependente e incapaz de tomar decisões ou resolver problemas sozinhos. Padrões inflexíveis diz crenças em formatos de regra de que tudo deve ser feito de forma perfeita, sem quaisquer erros ou falhas. Expectativas profundas sobre ser a melhor no que faz. Tá? Vamos lá. Diz assim: quem tem esquema de dependência e incompetência sente muita insegurança em relação à própria capacidade de tomar decisões corretas, ou até mesmo de gerenciar a própria vida. Por isso, a pessoa tende a sentir-se fortemente atraída pelo funcionamento controlador de outra pessoa, que tem esquema de padrões inflexíveis. Uma manda e a outra obedece. Assim há um encaixe nessa díade, o que fortalece a sensação de dependência e incompetência de quem tem esse esquema, reproduzindo o ambiente familiar controlador.
Também reforça a necessidade de controlar e ter desempenhos elevados por parte da pessoa que tem esquema de padrões inflexíveis, que teve um ambiente familiar exigente com tensão por desempenho. Um exemplo desse padrão de atração pode ser visto no caso de Maria, que apresentamos no capítulo 3. Vitória sempre foi super protegida pelos pais e nunca acreditou que conseguiria ter uma vida adulta com responsabilidades. Ao começar a relação com Maria, ela se tranquilizou, pois Maria era controladora e, desde o início da relação, sempre dizia o que Vitória deveria fazer. Com o passar do tempo, a dinâmica do casal passou a deixar Vitória cada vez mais insegura sobre tomar decisões sozinha. Maria também foi ficando cada vez mais sobrecarregada e exigente consigo e com Vitória. Então, Maria não relaxava nunca, repetindo exatamente a sensação que sentia na sua família de origem. Ó, só mais dois esquemas e a gente já finaliza sobre os casais de esquemas. Ó, agora vem o esquema de autocontrole e autodisciplina com o esquema de insuficiência. Minto, é assim, ó. O primeiro esquema, autocontrole, autodisciplina insuficiente com o esquema de autossacrifício. Pronto, é isso. Autocontrole diz que baixa tolerância à frustração, ênfase no alívio imediato do desconforto e dificuldades ou recusa em autocontrolar-se. O autossacrifício diz: foco excessivo em satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que isso custe renunciar à própria satisfação. Tá, vamos lá. O esquema de autocontrole e autodisciplina insuficiente é formado a partir de um ambiente permissivo e sem limites, no qual a criança não desenvolve tolerância à frustração. A busca pela revivência desse ambiente pode levar uma pessoa com esquema de autocontrole e autodisciplina insuficiente a sentir atração por parceiros com esquemas de autossacrifício. Nesse padrão de atração, um parceiro tende a ser displicente com as tarefas e rotinas, enquanto o outro assume todos os cuidados de forma serviçal. Por exemplo, Caio e Marcelo foram morar juntos com 3 meses de relacionamento. Desde então, Caio assumiu as atividades domésticas e sempre foi o responsável pela organização das despesas de casa. Marcelo, por sua vez, tem dificuldade com atividades diárias e, em geral, não permanece por muito tempo no mesmo emprego. Ele costuma dizer que precisa focar na faculdade, embora também tenha muita dificuldade em manter alguma disciplina até o final do semestre letivo. Caio acredita que se sacrificar para ajudar Marcelo é o que tem que ser feito, pois foi o que ele precisou fazer para cuidar dos pais, já que a mãe sempre esteve muito doente. Marcelo, da mesma forma, acaba por reproduzir a falta de limites vivenciados na família de origem, que era muito permissiva. Olha aí, não é um encaixe perfeito, não, né? Repetir o que aconteceu na família de origem. Bem, ó, vamos agora para o último casal. O último casal tem os mesmos esquemas, padrões inflexíveis. Bem, como eu já li o padrão, mas deixa eu falar então sobre o casal. Pessoas com padrões inflexíveis, em geral, foram criadas em famílias extremamente exigentes e críticas, em que o relaxamento... Minto, eu não falei dos padrões inflexíveis, não. Eu falei dos... Falei. Hum, em que, em que o relaxamento e a expressão emocional não eram permitidos. Uma díade de parceiros com esquema de padrões inflexíveis é comum, o que leva à manutenção do padrão familiar de ambos. A produtividade excessiva leva a uma dificuldade de relaxamento e expressão afetiva. Além disso, críticas exageradas entre o casal podem reforçar pressões internas de desempenho.
Um exemplo padrão pode ser visto em Tamara e Carla. Elas são extremamente perfeccionistas, rígidas, organizadas e exigentes, o que as deixa muito atarefadas e com pouquíssimo tempo para lazer ou para o casal. A casa delas é muito organizada, é muito bem organizada e bonita, mas não é um lugar de diversão, espontaneidade e afeto, assim como foi e ainda é a casa dos pais dela, tá? Então, ó, tem para fechar uma, um exercício aqui de reflexão que fala assim, ó. Ao ler as histórias sobre os padrões de atração ao longo deste capítulo, você identificou algum deles? Em caso positivo, com qual ou quais, tá? Com qual ou quais padrões você identificou? E aí eu vou voltar lá para a apresentação, que a gente já está finalizando, que vai falar, deixa eu ver aqui, ó. É o último slide. Por fim, a atração por pessoas perdão, vamos começar. Por fim, a atração por pessoas que, de alguma forma, mantêm sensações familiares por parte da manutenção esquemática e pode nos causar prejuízo por realizarmos escolhas que perpetuam os nossos sofrimentos. Para mudar a nossa história, é preciso nos acostumarmos com algo que pode, à primeira vista, ser desafiador, assustador e desconhecido, mas que pode levar a um relacionamento satisfatório, estável e que nos ajude a crescer. Bem, a apresentação de hoje foi rápida, o capítulo é curtinho, e aí é isso, sobre o que fala, não é? O capítulo 8 sobre as escolhas amorosas, não é? O quanto um padrão tende a escolher um outro tipo de padrão para se relacionar, tá? Mas aí, sei lá, né? De repente alguma pessoa pode perguntar, mas qual o problema, né? O problema é que muitas vezes pode correr o risco de não buscar um parceiro para se relacionar, mas buscar um pai, tá entendendo? E aí, na relação, vai existir o mesmo problema ou conflito que tinha na família. Por quê? Porque tem questões para serem tratadas. Exatamente. Busca parceiro para reforçar o esquema. Exatamente. Exatamente. E aí, eu achei legal. Aqui, aí, isso, eu ia ler aqui do livro, mas é isso mesmo, ó. Nessa parte que fala lá, ó. É preciso nos acostumarmos com algo que pode, à primeira vista, ser desafiador, assustador e desconhecido. Tá certo? Quando provoca algo, de repente, de desconfortável, às vezes é um caminho interessante, porque desconstrói esse padrão da infância. Exatamente, o esquema permanecerá latente. Exatamente, Cris, isso. Tá? Não é? E assim, isso aqui é muito profundo, não é? Esse conhecimento que a gente traz, porque assim, por que que é profundo? Porque ninguém sabe disso, né? Ninguém entra numa relação sabendo, não é? Exatamente, os parceiros são um terreno desconhecido. E sabe o que eu acho interessante? Que é importante as pessoas se relacionarem. Percebo muito com os pacientes, até comigo também. Quando a gente se relaciona, a gente se conhece, não é verdade? Representam a estabilidade e falta de conexão iguais à infância. Exatamente. É um ambiente conhecido, né? E você vê, o nosso cérebro, olha como é delicado, não é? O nosso cérebro, ele tende a fazer escolhas que não vem acompanhado de ameaça, não é? Ambientes, e quais ambientes que não provocam ameaça? Que é familiar, porque ali a gente se sente segura, mas e muitas vezes está repetindo um padrão, só está tendo uma repetição ali. Uma colega psicóloga postou esses dias no Instagram dela, estava passando assim no meu feed do Instagram, e aí eu estava vendo um post dela, porque ela fala sobre sexualidade, né? Sobre casal. Ela é sexóloga, né? Vamos dizer assim. Não é que ela é sexóloga, mas ela é psicóloga que só trata de questões sexuais entre os casais.
E aí ela postou assim, ó, de que as pessoas se casam para buscar no casamento, no relacionamento, aquilo que elas não tiveram dos pais na infância. Forte isso, não? Você vê, não é? Hum. E mostra que o estilo de enfrentamento ao esquema é congelar, se resignar ao esquema. Dizem amém ao esquema e deixar ele dominar. Exato, exatamente, exato, com certeza, tá? E profundo, né? Essa discussão. E você sabe que minha proposta e meu convite de, né, estar aqui, né, compartilhando esse conhecimento é justamente para trazer reflexão para as pessoas, né, para elas olharem para isso, porque muitas vezes as pessoas não têm consciência, tá naquele conflito, sabe, tá patinando, não avança, não entende, olha aí, ó, de repente é um desses pontos, né, que precisam ser olhados, ter uma virada de chave, né, para crescer, né, para se curar aí, de repente eu penso também que é cura de gerações e gerações, viu? Tanto é que fala da questão aí da transgeracionalidade, né? Tem até um livro que eu estava vendo esse dia que se chama Não Começou em Você. Muito profundo que fala desse livro. Tem a ver um pouco com constelação familiar, né? De que angústias, dores e sofrimentos que a gente traz hoje é devido a traumas que ocorreram, sabe, em nossos familiares no passado. Olha isso. Repetindo ciclos de escolhas por parceiros tóxicos que não se conectam, se rejeitam, que são indisponíveis. Então, tá? Olha aí, ó. E aí pode vir alguém, né, perguntar, como é que muda isso? Eu vou citar uma frase de Freud. Quando a gente chama e convida Freud para entrar na conversa, vai para outro nível, né? Freud, Jung, enfim. Que Freud fala mais ou menos assim, ó. Eu vou resumir, tá? Não consegui falar o pé da letra da grandiosidade de Freud, mas ele fala assim, que a pessoa só muda mesmo quando estiver doendo muito. Só quando, sabe? Quase o fundo do poço, aí ela muda, tá? Se não mudou ainda, o casal tá ali e ainda tá tendo ganhos. Não tá tão ruim assim. Porque quando tá muito ruim, a pessoa nem pensa, né? Ela só vai, né? Vida que segue, fui. Não é? Então, assim, cada um. Não é? Pode ser que o casal, né, esses aí que eu trouxe como exemplo que está no livro, pode ser que vivam bem, não é verdade? Pode ser. Mas tem outros que já, né, começa a causar conflito, começa a ter aí muito desrespeito, chega a violência, né? E aí é onde é, né, mais convite para olhar para isso. Mas cada caso é um caso e, enfim, né? É só uma, um, um meio que, aqui que eu quis proporcionar para as pessoas olharem para isso, né? Bem, enfim, então é isso, Cris. Se você quiser falar mais algo, fica à vontade, senão a gente vai encerrando por aqui, daqui a pouco eu subo essa aula lá para o YouTube e disponibilizo para o pessoal. Tá bom? Então é isso. Esse é o conteúdo, né, do capítulo 8 que eu quis trazer aí como uma reflexão, e, e sigamos para os próximos capítulos. Imagine, eu que agradeço. Então, um beijo, boa noite, e a gente vai se falando, viu? Tchau, tchau e até mais.